A gente tem que vivenciar o luto. Mas a gente não pode ficar preso no luto. O luto é inerente à vida e acontece muitas vezes de formas muito diferentes. E eu vou começar falando sobre o luto mais óbvio, né? Que é o luto sobre uma pessoa muito querida, muito próxima, que morre de repente. Ótimo domingo e gratidão pelas suas palavras. Essa semana meu irmão faleceu com 48 anos, infarto, e estamos destruídos. Quando puder, faça um vídeo dando força em relação a perdas inesperadas, morte do corpo. Grata. Então eu vou começar falando sobre esse tipo de luto, mas depois eu vou expandir um pouco essa ideia para a gente pensar isso como uma etapa da vida, que acontece também quando coisas acabam, quando mudanças acontecem e que também podem ser de forma abrupta, como ela relata aqui. A gente vive mortes que não são tão concretas também, né? Então a gente vai falar sobre isso também. Como que uma pessoa se prende ao luto? Ela restringe o olhar dela para aquilo que se perdeu. Ela olha só para a morte. Em volta dessa morte, existe um monte de vida que restou. E não só que restou, porque a morte, gente, ela nunca vem desacompanhada. Porque toda morte exige uma reconfiguração da vida, levando em conta aquela ausência que se instalou ali. E isso é o nascimento de uma nova vida. Então a morte, quando ela vem, ela deixa a vida mais viva também. Eu gosto de pensar na morte junto com a ideia de ressurreição. Vamos pensar numa lagarta que cumpriu o seu ciclo de lagarta e agora precisa ressurgir na forma de uma borboleta. O que ela faz para permitir essa transformação? Ela se recolhe num casulo e passa ali um tempo se permitindo transformar. E o luto para mim é isso. É esse casulo, essa contração, é a permissão dessa transformação. E ele é uma etapa. Não dá para ficar no casulo para sempre, porque isso é contra a vida, certo? Então, por exemplo, quando uma pessoa morre, a gente pode olhar para isso depois de sentir e pensar o que nasce junto com essa morte. Tem uma herança que essa pessoa deixou, tem uma dívida às vezes, tem um filho que ela deixou para eu cuidar, tem um vazio imenso porque eu cuidava dessa pessoa e agora a minha energia não tem para onde ir. As dinâmicas de relação do grupo ao qual essa pessoa fazia parte precisam mudar, precisam renascer numa outra forma, e a gente pode olhar para isso através da dor e da morte, e a gente pode olhar para isso também e enxergar vida, enxergar nascimento, crescimento, enxergar expansão. Só que você só se torna capaz de enxergar vida e expansão se você antes vivenciou a morte e a contração. Não é só a pessoa que vai, que deixa o corpo aqui, que morre. Todos que eram ligados a ela, de alguma forma, passam por uma morte de si também. Por isso que eu falei que tem muitas mortes que a gente vivencia e algumas não são tão concretas como alguém quando deixa o corpo. Mas com isso, vem a vida. A morte ensina muito. E ensina o quê? Ensina a vida. E viver a nossa vida, poder crescer a partir da morte de alguém, eu considero o jeito mais bonito e amoroso da gente honrar a existência dessa pessoa que se foi. A gente tem que respeitar a vida dela, incluindo a morte dela. E se ela não está mais aqui, como que a gente pode demonstrar esse respeito? Respeitando e honrando a nossa vida que ficou, aprendendo e crescendo com aquela morte. Mas essa pessoa era muito jovem, eu não consigo me conformar e aceitar essa morte. Isso não diz respeito a você. O quanto essa pessoa viveu e o porquê disso e como ela foi, só diz respeito a ela. É a vida dela. A gente não tem capacidade de entender o porquê
das coisas acontecerem da forma como acontecem. A gente não tem capacidade de dar sentido para a vida das outras pessoas, de entender o sentido da vida de outras pessoas. E a gente precisa respeitar isso, respeitar esse mistério todo, respeitar a vida que essa pessoa teve, o tempo que ela passou aqui, a trajetória dela. Mas a gente pode dar sentido para a nossa vida. A gente pode dar sentido para esse acontecimento na nossa vida. Às vezes a gente acha que ficar preso ao luto é uma forma de se manter ligado à pessoa. A gente acha que não se conformar com a morte dela é uma forma de continuar ligada a ela, como se ela não tivesse morrido. E é mesmo, mas não são as únicas formas. A morte de alguém gera esse corte abrupto, um desligamento da pessoa, por quê? A pessoa saiu desse plano. Você não vai mais estar presente com o corpo dela. Você não vai mais poder abraçar o corpo dela. Mas você pode estabelecer outras formas de ligação com essa pessoa que não só do corpo físico. Você pode estar com ela nas suas memórias com ela, nos seus pensamentos, naqueles momentos que você sente falta dela e gostaria de conversar com ela. Você pode se perguntar: o que será que ela ia me dizer sobre isso? Você sabe o que ela ia te dizer. Você conhece ela. Ela está viva aí dentro de você. Você pode conversar com ela dentro de você. Você pode se imaginar abraçando ela. Não para ficar pensando que você nunca mais vai ter esse abraço, mas para sentir o abraço mesmo. Sentir como você gostaria que a pessoa sentisse esse abraço. Eu queria trazer uma outra ideia aqui, que é a ideia do nosso livre-arbítrio. Porque às vezes a gente pensa que a gente está à mercê dos acontecimentos e das emoções todas que atravessam a gente. Mas a partir dessa ideia do livre-arbítrio, você pode olhar para você mesmo e se perguntar: como eu quero viver a minha vida? Como eu quero viver essa ligação com essa pessoa que se foi? Qual sentido eu quero dar para a minha vida e para esse acontecimento na minha vida? Mas eu não sinto que eu tenho escolha de não sofrer. A gente realmente não controla a vida, não controla os acontecimentos, mas a gente tem sim autoridade sobre como a gente direciona a nossa vida a partir dos acontecimentos que a gente não controla. Então, não estou conseguindo sair do luto, mas você quer sair? É sincera a minha pergunta, não é retórica. E responda com sinceridade também. Você quer se desprender disso? Tudo bem se a resposta, a princípio, for não. Tudo bem. Porque é mais importante você admitir para você que você não quer. Você não quer sair desse luto, você não quer sair desse lugar, dessa ligação com a pessoa, você não sabe como recriar, como viver uma outra coisa. Então ali você se sente seguro de que você ainda vai ter ligação com ela. Tudo bem se a resposta for não, eu não quero sair agora. Se você acessa a realidade, aí sim você pode fazer algo a respeito. E se a resposta for eu quero sair, mas eu não estou conseguindo, talvez você só precise de ajuda para sair. E também não tem nenhum problema em precisar de ajuda. Mas você precisa então ir atrás da sua ajuda, ir atrás da sua vida. Transforme essa morte, essa perda em mais vida. Isso não é demonstrar que você não se importa com a pessoa que se foi. Pelo contrário, você só tem como se importar verdadeiramente com essa pessoa e com o que foi a vida dela se você honrar a sua vida e viver a sua vida. Agora, a partir dessa mesma ideia de como lidar com o luto, vamos expandir isso para outras situações da vida, que não só a morte de pessoas. Grande parte desse último mês, sem vídeos aqui, eu passei assim, vivenciando entre muitas outras coisas, um luto. Eu percebi que eu não ia conseguir manter as dinâmicas de relacionamento que eu estava estabelecendo com as pessoas aqui no YouTube, no nosso processo acompanhado, lá na Rota Voa 5D, simplesmente porque
eu sou só uma. E eu fui percebendo os limites que eu tinha de tempo, de energia, e eu percebi que eu não ia dar conta de construir o sonho desse projeto, que é a Voa, mantendo a dinâmica que eu tinha construído de início. E isso me deixou triste, porque eu estava curtindo e eu não queria perder aquilo. E eu vi que eu ia perder. E eu desanimei muito, porque num primeiro momento vem só a dor e a baixa de energia. Um questionamento profundo também, se era isso mesmo que eu queria, deixar aquilo morrer e deixar esse projeto crescer? E eu percebi o meu campo todo se contraindo. Eu até fiz um vídeo sobre isso, mas naquele momento eu nem tinha essa clareza ainda de que era um luto que eu estava vivendo. Porque, como eu falei, tem mortes que não são tão óbvias e que a gente demora um pouco para perceber, às vezes, que são mortes. Então, à medida que eu fui me deixando sentir, que eu fui respeitando o meu fluxo, eu deixei contrair, eu consegui direcionar o meu pensamento para olhar para aquilo que estava vivo ao redor dessa morte. E principalmente para aquilo que estava pedindo para nascer, nesse espaço vazio que fica quando algo morre. Então eu olhei para isso e percebi que eu estava triste porque eu queria permanecer em contato próximo com as pessoas, que era o que eu estava construindo. E que eu queria ter algum espaço da minha vida dedicado a isso, mesmo que tivesse que mudar e ser de outra forma. Então eu comecei a me movimentar para abrir espaço na minha agenda para fazer atendimentos individuais. Então logo eu vou fazer algum vídeo explicando mais sobre como são esses atendimentos que eu faço e para quem é. E a partir disso eu comecei a me conectar também com outros terapeutas, porque eu fui em busca de um espaço físico para fazer esses atendimentos. E aí isso foi abrindo um novo campo de relações para mim também. E para a construção de uma coisa muito consistente e potente para a Voa, que é uma rede de pessoas, de terapeutas que está começando a se formar, porque para isso crescer, isso não pode ficar restrito a mim, porque seria muito limitada a minha capacidade de atender a quantidade de pessoas que têm chegado até a gente. Então essas conexões também estão dando base para o suporte terapêutico que a gente disponibiliza dentro do espaço da Rota Voa 5D. E antes eu estava pensando, eu fiz errado. Se eu não ia poder continuar assim, por que eu comecei assim, né? Olha a gente querendo ter planos de evitar o sofrimento, né? E depois eu consegui mudar isso para que bom que eu pude viver isso. Que bom que eu vivi isso no momento em que foi possível viver isso. Eu nunca mais vou estar nesse momento com a possibilidade de viver isso dessa forma. Então, é meio clichê até falar isso, mas aproveitem a vida. Aproveitem os momentos que vocês têm com as pessoas que vocês amam. Aproveitem cada momento de cada processo que vocês estão vivendo, de cada projeto. Gostem do que vocês fazem. Se vocês não estiverem gostando, olhem para isso. Tentem entender o que isso está te dizendo, o que está precisando morrer, que mudanças estão precisando vir. Se em algum momento acontece uma morte dessas, vocês podem olhar e falar: que bom que eu vivi tudo isso, que bom que eu passei tempo com essa pessoa, como são legais as memórias que eu tenho. Quando eu consegui mudar o meu olhar e sentir que eu tinha aproveitado, e que bom que eu tinha aproveitado, isso me trouxe gratidão, e isso me trouxe amor, e isso trouxe o adubo que eu precisava para nutrir o meu solo, para eu poder crescer. Uma coisa que morre e se decompõe, ela fertiliza o solo para aquilo que está por vir. As coisas estão se movimentando, vocês ainda vão ver a Voa em muitos movimentos, mudando muito, porque a gente aprendeu a acolher a impermanência da vida e a celebrar isso. E o nosso sonho é grande. Vão ser muitas metamorfoses para chegar nele. Eu sempre falo que a Voa não foi criada, ela aconteceu. E a gente pôde permitir esse acontecimento. Desse fluxo de forças que se uniram e continuam se unindo numa mesma direção, que é a direção de criar mais entusiasmo pela vida. E se você sentiu o chamado agora, se em alguma parte de você corre esse fluxo também, essa força de se movimentar nessa direção do entusiasmo, clica aqui no link da descrição para ter acesso à primeira ferramenta da Rota Voa 5D. Já estão abertas as inscrições para quem quiser iniciar essa prática de forma mais próxima da gente. Mudar não é fácil,
mas pode ser muito gratificante e engrandecedor. E você pode ter ajuda para isso, e a gente pode te ajudar. E até a próxima!